Que palavra, né? Então essa palavra do semeador revela as verdades do reino e como as pessoas respondem a essa verdade. Ou seja, nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Tem gente que a recebe logo com alegria, tem gente que ouve, mas logo já é roubado, tem gente que acaba sufocada, né, por causa das tribulações e lutas, e tem pessoas que são terreno fértil, terra boa, que vai dar frutos. Então aí nós vemos uma coisa interessante. Vai ter frutos, vai ter solos, que são corações, são pessoas que não vão dar frutos, e tem solos, tem corações, tem pessoas que vão dar frutos. Amém? Ficou bem claro no início, então? Então tem pessoas que não vão dar frutos, tem pessoas que vão frutificar. Por isso que a gente vê na igreja muitas pessoas. No mundo em geral, não vamos falar da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, mas não dão frutos. Ou não dão fruto condizente, coerente com o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser um solo fértil, uma boa terra, que produz bons frutos. Talvez no primeiro momento, a gente até realmente não vai dar bom fruto. Por quê? Por causa da nossa ignorância, falta de conhecimento, por causa do nosso nível de consciência. Até que na verdade, chega um momento que a gente se converte. No momento de conversão, no momento do arrependimento, no momento da consciência que nós temos dos nossos erros, esse faz com que a gente venha a desejar, a produzir, a ser intencional para produzir bons frutos. A partir daí, realmente, nós entramos no reino. Até então, a gente estava apenas na porta do reino. Nós não entramos ainda por Jesus, só entramos em Jesus e começamos a fazer parte do reino e a caminhar quando a gente se converte, quando a gente se arrepende, quando a gente tem consciência dos nossos pecados. Amém? Então Jesus, ele era um mestre, um rabino, e ele ensinava as pessoas com as coisas do seu cotidiano, com as coisas simples, com as coisas que o povo não entendia, com a linguagem do povo. Ele falava a linguagem do povo e o povo entendia. E as parábolas é uma forma de expressar verdades universais, princípios do reino, de uma forma simples, clara, e que qualquer um, desde a criança de 8 anos ao velho de 80, todos ouviriam e entenderiam aquela mensagem. Então, por isso nós precisamos também ser simples, claros, objetivos na nossa comunicação. Falar de tal maneira que qualquer pessoa possa compreender, entender claramente a nossa mensagem. Amém? Então, como eu vou saber que tipo de solo eu sou? Como eu vou saber que tipo de coração eu tenho? Realmente, eu não posso me enganar, não posso me iludir, não posso mentir para mim mesmo. Eu posso entender através dos meus comportamentos. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu testemunho fala, grita mais alto daquilo que eu falo. Não adianta falar muito e fazer pouco. É melhor falar menos e fazer mais. Então eu quero te desafiar hoje a você ser mais ativo como cristão. Eu quero te desafiar hoje você ter um comportamento mais condizente com aquilo que você prega. Pregar o que vive e viver o que prega. Ou seja, essas virtudes, esses valores, esse caráter cristão enraizado dentro de nós, vai com certeza ter como consequência atitudes coerentes. Quando qualquer pessoa nos olhar, mesmo que a gente não fale nada, só pela nossa expressão facial, só pela nossa linguagem corporal, eles vão dizer: você deve ser cristão. Não pode ser outra coisa, porque isso, o teu olhar, o teu sorriso, a tua face te denuncia. É isso. Nós temos que pregar tanto, que se for necessário, usar palavras. Ou seja, nós devemos acreditar de tal maneira nessa mensagem, que essa mensagem vai irradiar vida. Amém? Então Jesus fala sobre a preparação. Jesus aqui ele fala sobre a preparação do trabalhador, que era ele.
mas ele não falou sobre preparação da terra, ele não falou sobre a preparação do solo, ele não falou sobre as condições climáticas, mas ele falou que nesse momento agora, o foco era a perseverança do semeador e na produção de cada semente do solo. Então nós temos que entender, para sermos frutíferos, primeiramente, temos que preparar nosso solo, temos que preparar nosso coração, temos que buscar recursos, temos que buscar inovações. Hoje em dia, cada vez mais o nosso país, ele avança mais em produção, ele aumenta mais as commodities, ele aumenta mais a colheita. Por quê? Porque eles preparam a terra, eles têm maquinários que não deixam perder nada, praticamente. Eles controlam a questão do clima, metodologia, se vai chover, se não vai chover, se antecipa, se posterga a colheita, o plantio, ou seja, eles trabalham com todas as inovações possíveis. E nós? Por que nós não fazemos a mesma coisa? Por que nós não somos mais prudentes? Não planejamos melhor? Não cuidamos do nosso coração? Quando eu falo coração, eu falo da mente. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar nossa mente, cuidar o que entra para nossa mente, filtrar. A Bíblia diz: julgai a tudo, mas retende aquilo que é bom. Salmo 101, versículo 3 diz: não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Ou seja, eu tenho que ser intencional no sentido de escolher, filtrar, escolher as minhas amizades, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, para não me contaminar, não deixar a ira, não deixar a revolta, não deixar o nojo tomar conta de mim, não deixar a injustiça tomar conta de mim. Não posso ser um alienado, mas ao mesmo tempo também eu tenho que cuidar e vigiar a minha mente. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Não é orar e vigiar. O certo é vigiar e orar. Esse vigiar significa estar atento. Esse vigiar significa estar cauteloso. Esse vigiar significa: eu vou escolher com muito zelo, com muito cuidado, tudo aquilo que vai entrar na minha mente. Então, se eu não tiver esse cuidado, se eu não tiver esse zelo, como eu vou orar? A minha oração vai ser de nada, porque eu não estou fazendo a minha parte. Então, eu preciso vigiar e orar sem cessar. Amém? Então, nessa palavra, o semeador representa a figura de Jesus. Ele é o semeador por excelência. Jesus curou? Curou. Libertou? Libertou. Ressuscitou mortos? Ressuscitou. Mas qual é o maior ministério de Jesus? Ensino. Jesus é um mestre por excelência. Na cultura judaica chamavam os professores de rabi, rabinos. Mas Jesus não era rabi, Jesus era rabã, mestre dos mestres. Pouquíssimos eram chamados de rabã. Lá quando ele ressuscitou, ele foi chamado. Ou seja, Jesus é o mestre dos mestres. Ele é o mestre por excelência. Tudo que ele fez posterior ou junto era para aprofundar, explicitar, elucidar o ensino. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. A graça é um favor não merecido, mas a graça vem quando o arrependimento vem junto. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos nossos pecados, Jesus está pronto para ser Senhor. E aí está pronto para ser Salvador. Porque jamais Jesus vai ser Salvador se primeiro ele não for Senhor. Aquele que tem a última palavra, aquele que governa, aquele que domina, aquele que manda, e eu obedeço, eu me submeto ao seu senhorio, me submeto à sua palavra, me submeto à sua vontade, me submeto à sua lei, me submeto à sua mensagem. Por quê? Porque toda a lei do Senhor é boa, agradável. Toda a lei, ela vem para trazer vida. Toda a lei, ela vem para evitar a morte, o pecado. A lei é como proteção.
E se eu não entender a lei, eu vou entender a lei como uma punição. Mas não, a lei é uma proteção para a minha alma. Proteção para não me desviar do Senhor e eu ficar sob a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, onde mal algum pode me causar. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Amém? Então a lei é para proteção. A semente é a palavra, os ensinos de Jesus. E o coração, o solo, representa as pessoas, os corações, a mente de cada pessoa. A minha mente, a tua mente. Que tipo de solo, que tipo de mente eu tenho? Que tipo de mente você tem? Interessante aqui que a semente, ou seja, a mensagem, ela foi semeada, a mesma mensagem, para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de solos, para todos os tipos de corações, para todos os tipos de mentes. Ou seja, é a mesma mensagem. Evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? Que eu estava perdido, mas agora eu posso me achar. Eu estava condenado, mas agora eu posso ser salvo. Eu estava morto espiritualmente, mas agora eu posso viver e ter uma vida com abundância. Eu estava condenado ao inferno, mas agora eu posso ser levado para o céu. Voltar para minha casa. Voltar para o meu pai. Ou seja, essas são as boas novas. Quantas pessoas hoje precisando de uma mensagem, e dessa mensagem, e quem vai falar, quem vai pregar, se a gente não tiver curado, se a gente não tiver convicto, se essa mensagem não for firme e forte, tão forte de impactar e mudar a nossa mente, transformar a nossa vida, quem vai pregar? Nós precisamos pregar, mas primeiro, antes de pregar, essa mensagem tem que ser internalizada, essa mensagem tem que se tornar viva e eficaz, essa mensagem tem que ser real para nós, de tal maneira que toda vez que a gente se acordar, a gente se sinta impelida a buscar essa mensagem, a meditar nessa mensagem de dia e de noite, a viver essa mensagem, a proclamar essa mensagem. Ou seja, ela é tão firme, tão forte, tão viva dentro de nós, que seria impossível não falar, porque a Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. E por isso que eu disse, que tipo de solo, tipo de coração eu sou, e como é que eu sei? Através do meu comportamento, através da minha fala, através dos meus atos. Se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre murmurando, se eu estou sempre me queixando, que tipo de mensagem eu tenho? Que tipo de solo eu sou? Eu preciso me converter novamente, pedir perdão e dizer, Senhor, me perdoa. Eu estou sendo um crente fajuto. Eu não estou sendo um discípulo verdadeiro e frutífero. Eu preciso todos os dias me levantar e dizer, hoje eu vou te louvar, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te glorificar, hoje eu vou intencionalmente ser um crente, um discípulo verdadeiro e frutífero. Me arrependo, Senhor, de todos os dias passados, que eu não tive essa consciência, que eu não fiz isso. Eu só me acordei, eu entrei no piloto automático e deixei a vida me levar. Me perdoa por eu ser inconsequente. Me perdoa por eu não ter vivido como o Senhor quer que eu viva. Por isso, Senhor amado, eu me arrependo. Eu não posso mudar o passado. Eu fiz muitas besteiras. Eu fui incoerente, eu fui egoísta, eu fui egocêntrico, eu vivi a minha vida. E não deixei que o Senhor reinasse no meu coração. Mas hoje eu estou dizendo que eu proclamo, eu profetizo, eu determino na minha vida que eu vou deixar
Eu vou deixar que o governo seja teu. E que eu apenas seja um instrumento em tuas mãos. Ou seja, isso tem que ser intencional. Isso tem que ser diário. Todos os dias. Eu preciso me acordar com essa consciência. Eu preciso glorificar Deus nesse dia. Eu decido glorificar Deus nesse dia. Eu quero glorificar Deus nesse dia. Tem que ser diário. Só dessa forma nós vamos aumentar a nossa intimidade. Só dessa forma nós vamos aumentar a nossa santidade. E aí nós vamos ter autoridade. Nós vamos praticar com naturalidade tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é impossível para o homem. Mas quando a gente se move no Espírito, se torna possível, porque nós buscamos intimidade, buscamos santidade, intencionalidade, e aí Deus nos traz autoridade, que é poder. Sabe o que vai acontecer? Quando alguém falar que está doente, você vai dizer: eu vou orar, e Deus vai te curar. Quando alguém estiver oprimido, triste, eu vou orar, e Deus vai restituir a alegria. Quando alguém estiver com demônio, você vai botar a mão sobre a cabeça, o demônio vai sair, porque você tem autoridade e poder. É essa igreja que Deus está buscando, é essa igreja que Deus quer estar unida. Não tem outra, não tem para onde fugir. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, até que isso se torne real, até que isso se torne uma verdade inquestionável dentro de mim. E hoje eu quero proclamar isso para você através desse estudo. Amém? Então, a semente é a mesma em todos os casos. Quem trabalhou foi Jesus, ele é o semeador. Então, por que algumas produziram, outras não? Está na qualidade dos terrenos que receberam a semente. Está no nível de consciência que alguns têm de Deus, outros não. Está no nível de intimidade que alguns têm, outros não. Está na questão do arrependimento verdadeiro, outros não. Então, para se ter uma semeadura mais efetiva, temos que investir na preparação da terra, na escolha da semente e na melhoria constante, ou seja, na inovação dos recursos apropriados e nas condições climáticas. Isso requer tempo, pois a produtividade vai ser consequência de tudo isso. Amém? Invista em coisas boas, aquilo que te aproxima de Deus, e tire tudo aquilo que te distrai, que te afasta de Deus. É bem simples assim.